Este Lab é parte da segunda edição do Festival Multiverso, uma realização da Urano Educação e Cultura patrocinado pelo Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Essa é a segunda aula, né, do nosso laboratório. E antes de dar início à aula, eu queria só lembrar algumas coisas importantes, né, que a gente está aí na organização de algumas outras iniciativas e todas elas convergem com esse mesmo propósito de fortalecer essa comunidade de artistas programadores, programadores artistas, só programadores ou nenhum dos dois, pessoas interessadas em olhar para o código enquanto uma ferramenta de trabalho, um espaço de criatividade, e pessoas a fim de olhar também para a arte enquanto um espaço de possibilidades criativas mais leves, né? Nessa rotina maluca que a gente está, faz todo sentido. Então, nessas iniciativas temos aí o Processing Community Day, que é um evento organizado de forma autônoma pela própria comunidade. É um evento mundial, ele acontece todo ano em várias cidades ou vários países. As pessoas organizam da forma como acharem melhor, mas tem que obedecer ali um conjunto de regras. E aí nós decidimos, nesse ano, unir forças, todos os brasileiros que estão aí a fim de doar um pouquinho do seu tempo disponível para poder criar essa edição. A gente acabou de fechar o período de inscrições de atividades, teve um número muito expressivo de atividades, então vai ser um evento bastante grande, bastante diverso, bastante intenso durante uma semana. E o endereço para acessar as informações é pcd.encontrosdigitais.com.br. Lá é onde vocês vão poder conhecer a programação, conhecer mais sobre o evento, se inscrever e acompanhar todo esse processo de construção coletiva que a gente está no meio do caminho. Bom, aproveitando o gancho da URL, né, o Encontros Digitais também é uma outra iniciativa, onde a comunidade decidiu criar uma plataforma digital para fortalecer a conexão entre essas pessoas e também facilitar o compartilhamento de conhecimento. É um espaço open source, isso quer dizer que a gente pode alterar a própria plataforma, então se vocês encontrarem um bug, tiverem alguma ideia genial de funcionalidade, pode ir lá no GitHub, sugerir alterações, propor códigos. Então, eu escrevi, por exemplo, uma atividade no PCD, no Processing Community Day, ensinando a alterar o Encontros Digitais. Então, essa vai ser minha contribuição enquanto oficina no Processing Community Day. É ensinar e fazer uma força-tarefa para a gente ficar lá verificando o que a gente pode melhorar dentro de 1 hora, 2 horas no máximo de oficina. Então, essa é a ideia. Tá? Não vou me estender muito hoje, para a gente começar aqui a nossa aula. André, por favor, fala aí também um pouco, por favor, se apresenta, eu falo o que você quiser falar, para não falar tanto também. Tranquilo. Hoje eu vou estar dando um suporte aí para o nosso amigo Vamos, vai dar um tutorial aí, vai passar um passo a passo para vocês, bem interessante, desenvolvendo uma ideia de construir colagens interativas e colagens a partir do P5JS. Eu vou estar aqui também com o chat aberto, caso alguém tenha perguntas, algumas eu posso passar. Todas as perguntas eu vou passando aqui para o Vamos, outras eu vou respondendo também. E estamos aí. Para quem não me conhece, não teve na primeira aula, eu sou o André. E vamos seguindo. O que é o Open Processing? Deixa eu fechar aqui a plataforma. O que é o Open Processing? O Open Processing é um site onde a gente costuma... É como se fosse uma rede social de programação criativa. Sendo uma rede social, a gente tem perfil, a gente pode seguir as pessoas, a gente pode dar like naquilo que a gente gosta, pode compartilhar, mas por ser também uma rede social de programação criativa, ela tem algumas coisas específicas que interessam a gente. Né? Uma delas é que todo o conteúdo e o único tipo de conteúdo que você compartilha nessa rede social são os sketches. O que é um sketch? É um código que você faz para criar uma arte que pode ser visual, que pode ser sonora, que pode ser um jogo, que pode ser generativa, que pode tomar todas as formas que a gente viu um pouquinho na aula passada, né? Então, o sketch é esse esboço, é onde a gente vai criar nosso código. Então, o único tipo de conteúdo que você pode divulgar nessa rede social é um sketch. E é através do sketch que a gente gera toda essa conversa.
Então, aqui, ó, o próprio sketch é utilizado na plataforma como fundo. E vocês têm vários... Aqui na página inicial, sem estar logado, eu consigo ver um sketch sendo desenhado aqui no fundo, eu consigo ver os últimos sketches que receberam like, eu consigo ver sketch só de sistema de partícula, só de jogos. Enfim, tem várias categorias que o próprio criador da plataforma, que no caso é o Sinan, ele já criou aqui para facilitar a nossa vida e organizar a nossa mente também, porque é um mar de conteúdo, né? E aí tem a versão gratuita, que tem uma limitação de espaço, ou seja, se você começar a subir muita imagem, ou muita fonte, ou muita música, isso vai ocupar um HD que você tem disponível gratuitamente. Então, a partir de um momento, você vai precisar começar a pagar a plataforma se você quiser mais espaço. Mas você sempre pode hospedar seus arquivos fora e puxar para dentro também. Tem várias maneiras de burlar, pagar não é um requisito. Tá? Então, vamos lá. Ó. Aqui tem umas coisas legais, que é o Discover, descobrir. No Descobrir, vocês vão ver já que quem foram os últimos que receberam like esse mês. Ó. Você tem um monte de sketch legal que você pode pegar inspiração. Tem sketch aqui, ó, tipo, vou pegar os que receberam like de todos os tempos. Então, ó, o sketch que recebeu mais like de todos os tempos foi desse cara aqui. Ó. Vamos ver o que ele tem de especial. Aqui tem uma mensagem. Ó, clique e arraste o mouse para mudar e desenhar. Maravilhoso. Eu tenho aqui uma baita ferramenta de desenho de partículas, uma teia. Esse aqui é o projeto que tem mais like da plataforma. Então, são 1.770 likes. Segundo, é o que a gente chama de ferramenta de rasterização de foto. Né? Tem várias técnicas que você pode rasterizar uma foto. Então, aqui são várias linhas sinuosas que vão se somando e formam uma foto. Olha que lindo. Ah, tá muito lindo. Muito lindo. Esse tem 1.609 assim, likes. Então, e aí, além do like, né, tem um comentário, que é mais legal. Né? Mais legal do que like é comentário. Tipo, você vê a reação das pessoas. E aí tem muito comentário em vários idiomas. Eu recebo muito comentário também de criança. Às vezes a criança nem sabe digitar direito, sei lá, digita umas coisas esquisitas e solta ali, sei lá se foi querendo, se foi sem querer. Então é um espaço muito diverso, assim. Além disso, tem esse conceito aqui de fork. O fork é quando alguém faz uma alteração nesse código e salva uma nova versão, que é uma variante. Então aqui, por exemplo, olha quantas variantes esse código tem através dessa funcionalidade. Quando eu digo através dessa funcionalidade, por quê? Porque tem pessoas que copiam o código e fazem um novo, sem clicar por aqui. E aí vai ficar desassociado uma coisa da outra. Mas quando as pessoas fazem por aqui, ó, é muito forte. E é legal que você consegue ver, por exemplo, ó, é um caso aqui, ó. Esse cara aqui fez um fork, essa pessoa aqui, Mikhail, viu o fork do Jazubal e fez um fork do dele. Talvez ele nem tenha entrado em contato com esse sketch original aqui desse cara. Eu não consigo ler o nome. Mas, tá vendo? Você consegue ter variações das variações das variações. Olha aqui, tem 1, 2, 3, 4. É a quinta geração de variação aqui. Então, isso é muito interessante, porque a gente começa a criar uma rede organizada de variações. Né? Imagina se na arte a gente conseguisse criar uma relação direta de um movimento artístico com outro movimento, como a gente tentou fazer na aula passada. Isso ficaria totalmente explícito aqui numa grande teia de variações. Só que acontece que a arte ela é muito mais subjetiva, né? Ela não é uma variação de uma única coisa, né? Ela é uma variação de várias coisas. E, às vezes, coisas que você não consegue trazer para o consciente. Né? Então, isso funciona até certo ponto aqui com o algoritmo. Mesmo o algoritmo, às vezes, você vai querer pegar algoritmos de várias partes. Tem como resolver isso em outros tipos de sistemas, mas aqui no Open Processing só consegue resolver filhos hereditários de um pai único. Né? Não tem pai, mãe, avô, como outros sistemas permitiriam. Então, para fechar um pouco essa navegação pelo Open Processing, então aqui tem essas 3 funcionalidades de interação, aqui tem um autor, e aí tem mais 3 botõezinhos aqui super importantes. Um que é a letra I, que você consegue pegar o nome do sketch, o autor, quando que ele fez? Ele fez em 2017. Né? E aí, isso aqui eu nem sei o que é. Eu acho que é onde esse sketch foi utilizado. Não, acho que são as tags, não tenho certeza. Aqui tem o play, que é você dá o play no código, e aqui você tem o código em si.
aí que você pode ver o que esse cara fez, como ele fez. A gente vai entender um pouco desse código hoje. Eu vou pegar do básico aqui. Sei lá, vou estragar o código dele aqui. Ó. No código de desenho, eu achei tudo muito bonito. Mas deixa eu ver, eu quero mudar a cor. Ele está falando aqui, ó, que na ferramenta de desenho tem um cara chamando Show, Paint. Paint parece que está aqui nessa outra aba, ó, Paint. Aí tem aqui Reset, tem o Show. Aí no Show, ó, ele fala a cor. Eu vou botar uma cor. Depois eu vou explicar para vocês tudo isso, tá? Não precisa entender nada agora, não. Estou só brincando um pouco aqui, ó. Pronto, agora a minha está vermelha. E aí já gera uma outra parada. Então é um pouco sobre isso, sabe? É sobre você pegar o código de outras pessoas, mexer algumas propriedades. De repente, você mexe tanto que vira uma coisa única, assim, já não tem mais tanta relação, mas você reconhecer essa relação é muito legal. Tá? Então, beleza. Eu acho que deve ter dado tempo para todo mundo aí se inscrever. Então, se vocês forem lá no link que está no chat, vocês vão cair aqui na aula. Eu vou atualizar o link para ver o rostinho de vocês aqui, se deu certo. Tá todo mundo aqui já. A aula no OpenProcess é legal porque você pode segmentar a aula em vários blocos, vários dias e tal. Eu criei só uma aula aqui por enquanto. E aí, dentro dessa primeira aula, tem aqui um sketch, que é o sketch que a gente vai usar como template para a gente construir e entender como isso tudo funciona. Tá? De repente, a gente pode criar outras aulas ao decorrer dos próximos dias, mas uma coisa muito importante da gente já ter em vista desde já é que quando a gente começar a criar nossas próprias versões e salvá-las, a gente coloque de volta aqui. Então, quando vocês tiverem a versão de vocês salva, coloca aqui, porque a gente vai poder, ó, vai aparecer todos os desenhos de vocês. Vocês vão clicar e ele vai aparecer aqui. A gente vai poder ver a contribuição de vocês. Depois a gente vai poder, na terceira aula, brincar um pouco com isso. Aí, na terceira aula, a ideia é que a gente justamente mostre o que vocês estão fazendo, o que vocês estão tendo dificuldade, para a gente tentar romper com esses desafios. É um espaço onde a gente vai tentar, dentro desse esforço colaborativo, romper e conseguir fluir no processo. E aí, na quarta aula, é o momento onde a gente vai deixar a aula para vocês, apresentar o trabalho de vocês, o que vocês conseguiram fazer, como é que vocês chegaram no resultado, ou seja, é um momento para vocês falarem e apresentar o trabalho. Então, hoje é o momento que vocês vão entender, na aula que vem é o momento que vocês vão exercitar, e na última aula é uma aula que vocês vão apresentar. Resumindo bastante, assim. Beleza, quando eu clico no sketch, eu vou para aquela tela já com o código aparecendo. Só que aqui tem um detalhe. Eu fiz esse sketch no modo tutorial. Se eu venho aqui nos 3 pontinhos, eu tenho aqui o modo tutorial. O modo tutorial, ele habilita essas setinhas aqui embaixo. E eu posso navegar como se fosse um PowerPoint entre os slides dessa apresentação. E o interessante disso é que, conforme eu vou navegando, muda aqui o textinho lateral e muda também o código. Então, a gente vai acompanhando esse processo de explicação e código simultaneamente. E a ideia é que cada um pode usar de uma forma diferente. Né? Eu uso aqui, por exemplo, para ir incrementando esse código. A cada slide, eu vou sofisticando mais o que a gente está vendo no slide anterior, para que a gente tenha um senso de evolução desse código, desse conceito. Então, imagino que vocês já devem estar lá, todo mundo no slide 4 agora, porque a ansiedade está no máximo, vocês querem que eu pare de falar e comece a entrar no código. Mas é importante também a gente entender toda essa dinâmica. Né? E como é que a gente vai trabalhar aqui? Tem um texto autoexplicativo, se vocês quiserem, vocês nem precisam estar nessa aula, vão poder desligar agora a ligação e depois ler isso tudo com calma, eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender. Mas, nas entrelinhas do que eu vou falar hoje aqui, a oportunidade da gente conversar é o que torna tudo esse diferencial. Então, antes de começar falando sobre os conceitos, eu quero fazer algumas perguntas. Alguém já perguntou uma coisa ali. Para mim, não aparece o pincel com os padrões. O que seria pincel? Pincel com padrões. Quem perguntou é isso? Algumas das etapas aí do... já ele não entrou no sketch. Tudo bem. Ele já achou. Então, assim, eu queria perguntar algumas coisas. Todo mundo já programou pelo menos uma vez na vida aqui nessa aula? Ou tem alguém que nunca tenha programado? Assim? Pode ficar bem à vontade, pessoal, não tem problema. Não tem obrigação de programar, não. Eu nunca programei. Eu estou aqui bem Então, assim, ótimo. leigo. Então, você é o perfil mais interessante da aula. Todo mundo vai
vai se basear nisso. Assim. Então, beleza. Bom, aqui, nesse código, vou dar um play já de cara, que é importante a gente ver o que a gente vai fazer. Ó, o que eu tenho nesse código aqui é isso. Conforme eu mexo meu mouse, uma bolinha vai sendo desenhada na posição onde meu mouse está. É isso que esse código está fazendo. Esse código aqui é o código padrão. Se você for lá no New Sketch, novo Sketch, você vai ver esse código aqui. Então, comecei do zero mesmo. Tá? E aqui já tem vários conceitos. Se vocês quiserem, de forma autônoma, depois, se aprofundar, cada conceito está aqui do ladinho, com o link da documentação, para vocês poderem ver também. Então, vamos entender esses conceitos aqui. Primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é o conceito de função, porque já vem aqui um function, setup, parênteses, chave, function, draw, parênteses, chave, ou seja, é uma estrutura que se repete. Né? Parece que elas têm bastante coisas em comum. Todas as funções começam com function, que é a função em inglês, o nome da função, e aí vem aqui parênteses e chaves. Isso aqui é a linguagem JavaScript. E a gente vai estar usando o P5.js. Ou seja, a gente vai escrever na linguagem JavaScript utilizando essa biblioteca do P5.js. O que é o P5.js? É uma biblioteca que facilita a escrita do código com a intenção de gerar resultados visuais e audiovisuais. Então, é uma ferramenta feita para artista programador. A gente vai tirar partido dessas facilidades para poder criar coisas sem ter que escrever muito código. Tá? Então, ok, temos duas funções aqui. O que é uma função? Uma função ela tem uma série de comandos dentro dela. Uma função é a maneira de você agrupar várias coisas que você precisa fazer várias vezes. Por exemplo, eu tenho uma função que eu vou desenhar uma elipse. Né? E essa função para desenhar a elipse, em vez de ficar chamando elipse várias vezes, eu vou chamar a função de desenhar. E aí a função de desenhar é que chama a elipse e todas as outras coisas que vão poder estar aqui dentro. Cada função, então, faz alguma coisa diferente. Então, no caso, o P5.js, ele coloca o quê? A função setup, como o próprio inglês diz, é uma função de configuração. Então, aqui é onde a gente vai configurar o nosso programa. E a função de draw é a função de desenhar. É aqui que a gente vai colocar as funções e os comandos para desenhar. Então, é uma função que contém dentro dela outras funções. Tá tudo bem, pessoal. Tá ficando um pouco complexo, mas a gente vai chegar lá. E na prática a gente vai entender tudo. Então, tá tudo bem. Então deixa eu só, de repente, fazer dar um exemplo, mano, para descomplexificar um pouquinho, Por talvez favor. até esse funções dentro de funções. Como o Vamos bem disse, a função são instruções, né? Tudo que vai aparecer na tela são dadas instruções para o computador, um passo a passo ali, em que ele vai seguir aqueles passos e vai representar aquela coisa que você pediu passo a passo na tela. No caso do P5.js, que é essa biblioteca maravilhosa para Creative Coding, ela já tem várias funções já pré-moldadas. Então, várias funções e métodos em que a gente chama essas funções, esses passo a passo já construídos pela plataforma, e elas só vão ter ali alguns parâmetros que a gente vai modificar. Então, vamos supor que a gente vai fazer um macarrão com molho de tomate. Existe uma receita passo a passo para aquele macarrão com molho de tomate. Então, a gente vai saber que a gente vai colocar ali o macarrão, depois a gente vai colocar o molho de tomate e tudo mais. O macarrão, vamos supor que o macarrão é uma função. O macarrão, você já comprou ele pronto no mercado, né? Ele já é um dessas funções pré-moldadas como a elipse. E você só escolheu a forma do macarrão, tipo, ele vai ser espaguete, ele vai ser penne, e aí você escolheu ali o formato do macarrão. Assim como a gente está escolhendo ali na elipse, alguns parâmetros dela, para ela poder ser de uma forma ou de outra. Então, nessa receita do macarrão, já tem coisas pré-prontas, em que a gente só escolhe ali o formato. Se a gente quisesse fazer o macarrão do zero, comprar farinha, etc., na programação também tem como fazer uma função do zero. Só que alguém já cumpriu esse papel de pré-moldar o passo a passo de como o computador, a instrução que o computador deve receber para construir uma elipse. E só botou para você assim, olha, agora é só você mudar os parâmetros que vão dar forma para essa elipse. E a mesma coisa com o macarrão. Então, Perfeito. o Canvas, por exemplo, é como se fosse o prato. Você abre ali, você só escolhe o tamanho do prato. Você vai escolher se o prato é de sobremesa, se o prato é de mais fundo e etc.
Então, ele é uma função prato ali, ele é um canvas ali que você não construiu o prato já está lá, você só escolheu o formato dele. Você pode construir o prato, mas dá uma trabalheira e alguém já fez isso para você. Perfeito, André, obrigado. Então, assim, o André até adiantou aqui um pouco dessas funções que estão aqui dentro, né? A função aqui, Create Canvas, ela vai definir o tamanho da sua área de desenho. Então, ela vai perguntar aqui duas informações, qual é a largura e qual é a altura. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui, ó, a largura é 100 pixels e a altura 100 pixels. Então, eu vou ter uma área de desenho de 100 pixels por 100 pixels, olha aqui. Se eu sair dessa área de desenho, eu não consigo mais desenhar. Então, essas duas informações que tem aqui dizem o quê? A largura da minha janela e a altura da minha janela, que é uma informação que já é padrão também do P5JS. Então, em vez de eu adivinhar que minha largura aqui tem 1920, tem uma informação que já diz para mim. Porque quando rodar no meu computador, vai ser 1920. Quando rodar no meu celular, vai ser outra largura. E aí essa informação que dá conta de variar isso. Aí depois tem uma outra função, que é o background, que é a cor do background, a cor do seu fundo. Aqui tem um valor 100. Eu vou explicar um pouco mais sobre cores no futuro, mas ó, se eu botar 0, o que era cinza agora está preto. Então, é a função que determina a cor do meu fundo. Então, beleza. Aqui na função setup é onde eu configuro o meu programa. É onde eu posso colocar o tamanho da minha área de desenho e a cor da minha área de desenho. E a função draw é onde eu vou desenhar de fato. No caso aqui, a gente está desenhando uma elipse. A elipse tem o quê? Uma posição e tem um tamanho. São propriedades da elipse. A posição da elipse ela é baseada em x e y, e a largura e a altura vem em seguida. Ou seja, no XY, eu poderia falar aqui, ó, quero botar no X 20, no Y 20, largura 20 e altura 20. Então, aqui, ó, no X 20, na altura no Y 20, largura 20 e altura 20. Se eu aumentar o X, ela vai vir nessa direção. 100, 1000, 2000, a bolinha vai começar a andar nesse sentido. Se eu aumentar o Y, a bolinha vai começar a descer. Então, o 00 da sua área de trabalho é aqui. Tá? E conforme você aumenta esses valores, ela vai vindo para cá. O que é interessante é que eu também tenho no P5JS duas informações que diz a posição X do mouse na tela e a posição Y do mouse na tela. Então, por isso que quando eu estou mexendo o meu mouse, a bolinha está seguindo. Por quê? Aqui onde era o 2020, vai acompanhando a informação que está vindo do mouse. Essa que é a questão aqui dessa informação que está sendo utilizada aqui. Ó. Eu poderia, por exemplo, falar que eu quero desenhar no X 200 e no Y 200 uma bola de 20 por 20. Está aqui. E eu poderia, por exemplo, falar que a minha largura dessa bola varia de acordo com a posição do mouse. Então, ó, minha posição do mouse está aqui no 0. Conforme eu aumento meu mouse, a largura aumenta. Se eu diminuo a posição X do mouse, a bolinha diminui de largura. Então, a gente pode usar essas informações em diferentes propriedades. Aqui, no caso, faz sentido a gente manter ela no X e Y. Gente, por favor, se tiverem alguma dúvida, interrompam, não tem problema nenhum. Então, a gente passou por todos os conceitos que tem aqui nesse slide. Vamos adiante. Olha só como que acontece quando eu passo o slide. Uma série de códigos entram aqui. Então, essas diferenças que a gente vai evidenciar conforme a gente vai mudando de slide. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre essa malha, uma malha padrão. Conforme eu mexia o meu mouse sobre a tela, eu desenhava todas as bolinhas, mas eu quero criar uma malha. Por quê? O que a gente vai criar aqui hoje nessa aula? A gente vai criar uma ferramenta de estamparia. Uma ferramenta para a gente criar nossa própria ferramenta de estamparia. Então, a gente vai começar devagarzinho, fazendo modificações nesse código para chegar nesse objetivo. E cada um de vocês vai criar uma ferramenta de estamparia diferente. O que a gente está dando para vocês aqui é uma ferramenta base para vocês alterarem e criar suas próprias ferramentas. Então, eu estou explicando todos os conceitos para que vocês possam depois se sentir mais à vontade para alterar o programa. Tá bom? Então, beleza. A gente viu o conceito de funções, que é um conceito super importante na programação. Outro conceito super importante é o conceito de variáveis. Como o próprio nome diz,
são informações que vão variar. Você, por exemplo, eu quero saber a idade de uma pessoa. Então, eu tenho uma variável que vai armazenar a idade da pessoa. A minha idade agora é 36 anos. Daqui a 3 anos vai ser outra informação. Então, essa minha idade ela vai variando conforme os anos vão passando. Eu poderia perguntar a idade para outra pessoa e a idade vai variar também de acordo com a pessoa. Então, a variável ela guarda uma informação nela. Quando eu preciso de uma variável, eu tenho que fazer assim, ó, var, eu estou declarando uma variável no meu código, eu dou o nome dessa variável, que pode ser o que eu quiser, é igual a alguma coisa, é igual a 36, unidade. Eu boto um ponto e vírgula no final. Então, aqui eu declarei uma variável, o nome dela é nome, e o valor dela é 36. Eu poderia, por exemplo, botar aqui variável ano igual a 2021. É importante que aqui no nome da variável a gente coloque nomes com caracteres não especiais. Se eu colocar, por exemplo, uma variável com nome assim, até o editor de código já me acusa erro ali, tá vendo? Eu posso até usar alguns caracteres especiais, mas eu não posso começar com números. Então, o ideal é que a gente coloque um nome bastante descritivo. Por exemplo, se eu vou guardar aqui o ano, o ideal é que minha variável seja ano, porque eu sei que dentro dela vai estar guardado o ano. Tá? Então, é para isso que serve uma variável, para guardar valores. E as variáveis vão guardar diferentes tipos de valores. Aqui eu estou guardando um número, que nesse caso é um número inteiro. Mas, por exemplo, eu poderia guardar qual a fração de farinha que eu tenho que colocar para fazer uma receita. Então, aqui, eu vou botar aqui, ó, fração, não botei um caractere especial, botei fracal, farinha. Se eu botar aqui o caractere especial, talvez até funcione, mas não é recomendado, tá? Então, fração farinha, eu estou falando de uma coisa, um valor fracionado. Então, em vez de ser 0, 1, 2, eu vou botar 0,5. E aí, atente que não é 0,5, é 0,5. O valor fracionado ele trabalha com ponto aqui na programação. Beleza. Tem um outro tipo de variável também, por exemplo, no nome, não faz sentido o nome de uma pessoa ser um número, vai ser um string, então Carlos. Só que Carlos, aqui do jeito que eu escrevi, pode ser outra variável. Então, para que aquilo seja um texto, eu preciso colocar entre aspas. Então, essa variável vai guardar uma informação do tipo texto entre aspas, porque aí eu estou dizendo que isso aqui é um texto. Mas, por exemplo, se eu disse antes ali, var primeiro nome igual a Carlos e var segundo nome igual a Oliveira, eu tenho duas variáveis aqui antes. Agora, o meu nome pode ser o quê? Primeiro nome mais segundo nome. Ele vai somar as duas strings. Só que ele vai juntar Carlos Oliveira dessa forma aqui, ó. Por quê? Porque eu estou somando diretamente as duas coisas. Eu poderia aqui, por exemplo, colocar um espaço vazio e somar essas duas coisas. Então, tá vendo como é que é interessante o conceito de variável? A gente permite combinar esses valores e fazer operação com esses valores. Tá bom? Então, isso é uma variável. A gente tem uma variável aqui chamada x1. E depois nós vamos ter o x2. Não vamos ter o x9, não, mas se alguém quiser dar uma de x9 também e denunciar alguma coisa que não está entendendo, manda ver. Então, x1. x1 vai chamar uma função chamada round, de arredondar. Eu vou arredondar um valor. Eu vou arredondar o valor do mouse dividido por 100. O que isso quer dizer? A cada vez que eu andar 100 pixels, eu vou dividir por 100, vai valer 1. 100 pixels que eu andei dividido por 100 vai dar 1. Se eu andar mais 100 pixels, vou dividir por 100, vai dar 2, porque eu vou estar no x200. Mas se eu tiver o meu pixel em 50, meu mouse vai estar em 50, eu divido por 100, vai dar 0,5. Quando eu arredondo esse valor, ele não vai ficar 0,5, ele vai ficar ou 0 ou 1, porque ele nunca vai aceitar valores fracionados. Então, eu vou andar entre 0 e 100, e ele nunca vai me dar os valores do meio, vai me dar 0, 1, 2. E aí, o que eu quero fazer com esse valor? Eu quero transformar ele de volta para 100. E eu multiplico por 100. Então, eu nunca vou ter 0
20, 40, 60. Eu vou ter 0 e 100 direto, porque eu estou arredondando esse valor que eu dividi por 100 e depois multiplicando por 100 de novo. Eu vou fazer a mesma coisa com y, usando a posição y do mouse, e vou desenhar uma elipse. Eu vou até comentar esse resto desse código aqui, para a gente ver só o resultado dessa linha. Quando eu comento um código, eu posso colocar // na frente daquela linha, e essa linha não vai ser executada. Então, as únicas linhas que vão ser executadas aqui na ferramenta de desenho são essas. Eu vou dar play aqui para ver o que acontece. Essa bolinha estava seguindo meu mouse, né? Agora ela não está seguindo mais. Ó. Ela deu um salto lá para o 100, para o 200, para o 300. Se eu descer aqui, ó, e olha que interessante, eu começo a formar uma malha e tem uma repetição de espaçamento. Essa sacadinha que a gente vai ter, a gente vai explorar bastante ela. Então aqui eu tenho uma malha de 100%. Não tem números fracionados. Se eu quisesse, por exemplo, variar de 150 para 150, é só mudar aqui. Ó. O que vai acontecer? Meu grid vai ficar mais espaçado. Se eu quisesse um grid de 10 por 10, é só mudar aqui, 10 por 10. Quase não dá para ver mais o grid, né? Porque a bolinha ela é maior do que o tamanho do meu grid. Mas eu posso vir aqui e eu falar que minha bolinha tem 5 de largura e 5 de altura. Aí agora, se eu fizer aqui bem no detalhe, ó, olha lá meu grid de volta. Eu consigo ver o grid. Bonitinho, né? Então, assim, a gente tem uma variável que guarda essa conta. E eu uso essa variável novamente aqui na posição para desenhar a elipse. Gente, se vocês entenderam isso, vocês vão entender todo o resto. Hein? Se não tiver entendido, eu vou explicar de novo, porque esse conceito é super importante. Então, eu vou dar Ctrl Z aqui para voltar ao 100, que é o que eu quero trabalhar. É só mandar no chat ou falar no microfone. Beleza. Agora eu vou descomentar as outras partes, que é exatamente a mesma coisa. Não foi nada de diferente aqui. A única coisa diferente é que eu estou variando o espaçamento do grid. Então, a primeira é de 100 em 100, depois de 50 em 50, depois de 200 em 200. E aí, ó, por combinar vários desenhos diferentes, eu consigo gerar padrões mais interessantes. E aí tem uma bolinha vermelha aqui, ó. Por que ela ficou vermelha? A gente vai ver agora o fio. É um comando que determina a cor de preenchimento. A cor de preenchimento está sendo evocada aqui, aqui e aqui. Ou seja, cada vez que eu for desenhar meu círculo, eu vou definir antes qual é a cor de preenchimento que aquele círculo vai ter. E como é que funciona esses parâmetros dentro da cor de preenchimento? Se eu passar só um valor, que pode variar entre 0 e 255, eu vou estar definindo um tom de cinza. Então, 0 é preto, 255 é branco. Vamos ver se funciona mesmo. Botei 0. Está lá minha elipse preta no fundo. Gente, eu só estou fazendo obra de arte hoje aqui, maneiro. Espero que alguém esteja dando print aí. E aí, beleza. Então, se eu botar então, o número do meio aqui, ó, 87, vamos ver se eu vou conseguir esse tom de cinza ali. Ó. 87. Olha lá o tom de cinza. Então, beleza. Entre 0 e 255, eu vou estabelecer tons de cinza. E aí, se eu descer mais um pouquinho aqui, ó, a gente volta àquele diagrama clássico das cores luz do RGB. Né? A combinação das cores, a soma das cores vão gerar outras cores. Então, vermelho com azul gera magenta, azul com verde gera ciano, verde com vermelho vai gerar amarelo. Então, se eu passar 3 propriedades ao invés de passar uma só, eu vou estar dizendo que quantidade do vermelho, quantidade do azul, quantidade do branco. E essas intensidades, a variação dessas 3 intensidades vai gerar o espectro de cores que a gente está acostumado a ver no computador. Que é diferente do espectro de cor que a gente percebe, que é diferente do espectro de cor que existe de fato na natureza. Enfim, é o espectro de cor que convencionou-se utilizar no mundo digital dos computadores. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu estou utilizando... Também tem a possibilidade de, mais para frente, vocês colocarem um quarto parâmetro, que é o alfa, a transparência, né? Então, ainda tem um RGBA, que ainda vocês podem incluir depois aí um quarto parâmetro, que seria esse alfa. Maravilha. Estou vendo que tem várias pessoas explodindo a cabeça. Caramba, que legal. E é isso mesmo, gente. É muito divertido programar. Que bom que vocês estão gostando. Tem essa parte mais conceitual, mas depois que vocês ficarem só futucando valores, vocês vão se divertir mais do que esse monte de informação que eu estou bombardeando agora. Eu queria fazer uma pergunta. Por favor. No caso,
vai acontecendo simultaneamente a sobreposição aí de todos esses objetos ou é tipo sequenciado? Ou vai acontecendo tudo ao mesmo tempo, essas camadas é que você vai acrescentando? Excelente pergunta. A programação ela é executada em ordem, numa ordem estabelecida. A função setup ela é chamada só uma vez. Quando você executa o seu programa, ela só vai acontecer uma vez. E dentro dela vai acontecer primeiro essa linha, depois essa linha. A função draw vai ser chamada toda vez. Tipo, em um segundo, ela pode ser chamada 30 vezes ou 60 vezes. Depende do FPS, depende da capacidade do seu computador de renderizar. Então, toda vez que ele for renderizar essa imagem, ele vai executar essa linha em sequências. Essa, e assim por diante. Ele vai sempre nessa ordem. Por que eu estou acumulando esse desenho? Porque eu defini o meu fundo aqui e eu nunca mais defini meu fundo. Ou seja, cada vez que eu chamar minha função de desenho, eu vou usar o que eu desenhei anteriormente. Se eu tiro daqui minha função... Ela faz um looping. Ela vai acumulando esse desenho. Se eu tiro a função de fundo daqui e trago para a minha primeira linha de desenho, eu estou limpando a minha área de desenho. Então, cada vez que eu for desenhar, a minha área de desenho vai ser uma tela em branco. E vai desenhar, vai apresentar apenas o que eu estou desenhando nesse frame. Vamos ver qual a diferença que acontece. Está mostrando só o meu grid atual. Não está mostrando mais o que estava antes. Porque eu estou limpando a minha área de desenho. Então, quando eu paro de limpar a minha área de desenho, eu falo só no começo aqui, que a minha área de desenho, a cor dela é cinza, e depois eu nunca mais limpo ela, cada vez que eu desenhar, aquela informação vai ficar retida, gravada nessa tela. Tá? Beleza. Maravilha. Então, só para fechar o conceito de cores aqui, então, aqui eu defini fio 255, ou seja, branco, aqui branco, e aqui eu falei fio 255,0,0. O que eu estou dizendo aqui? Vermelho, intensidade máxima, azul, intensidade mínima, e verde, intensidade mínima. Ou seja, eu vou ter um vermelho puro. Esse vermelho puro, que eu estou vendo aqui, é o vermelho daquela bolinha menorzinha que está ali na minha tela. Se eu combinar vermelho com verde, eu vou ter amarelo. Vamos ver se funciona mesmo. O verde é o último parâmetro. Liguei o vermelho no máximo e o verde no máximo. E, ó, tá vendo? Errei. O último parâmetro não é o verde, é o azul. RGB, Red, Green, Blue. Então, seria, no caso, o segundo. Então, botei aqui 255 no segundo, zerei o azul. Agora sim eu tenho meu amarelo ali. Tá? Então, legal. Gente, dá para pirar muito. Ó, vou botar aqui o mouse X onde está o vermelho. Agora, a intensidade do vermelho vai variar de acordo com a posição do mouse. Só que acontece, está vendo que aqui no cantinho está verdinho? Aqui já está amarelo? Porque está variando muito rápido. Ó. Tipo, quando meu mouse está na posição 200, o vermelho já está em 200, ou seja, quase na potência máxima. Então, se eu pegar aqui a posição do meu mouse e dividir por 100, ele vai crescer 100 vezes mais lento. Então, agora, está verde, porque o verde está 100%, e esse verde vai caminhando devagarzinho até se tornar amarelo. Só que 100, ele cresceu muito devagar. Eu vou dividir por 10 só. Inventando moda aqui, não estou confundindo vocês. Né? Verde vai subindo, ainda está crescendo muito, muito devagar. Vou dividir só por 5. Pronto. Quando ele chegou aqui, ó, essa posição do mouse dividido por 5 chega bem perto do valor 255. E aqui o mouse encontra o valor máximo da posição do vermelho. E aqui a bolinha fica amarela. Aqui no começo ela estava verde e aqui ela está amarela. Depois eu vou explorar mais isso com vocês também. Tá bom? Então, beleza. Nós temos aqui o RGB. Vamos adiante. Ó, bastante coisa nova apareceu aqui, mas está tudo bem. A gente vai entender tudo. Agora a gente vai trabalhar com tipografia. E a gente não vai trabalhar com qualquer tipografia. A gente vai trabalhar com uma fonte. Eu vou até botar no Google aqui para a gente ver a fonte antes de ver o código. House Ethnic. Essa é uma fonte que cada caractere é um padrão dessa etnia Zimbábue. Então, é legal por quê? Porque é um caractere
que se a gente coloca um do ladinho do outro, ele gera um padrão. Então, a gente vai tirar proveito dessa propriedade dessa fonte específica. Tá? Como é que isso funciona? Eu tenho já aqui no meu código uma variável fonte, que vai guardar a fonte que eu vou carregar, e eu tenho a letra que eu vou desenhar. A letra que eu vou desenhar inicialmente é a letra A. E aí vem mais uma função aqui, ó, a função preload, antes da função setup. A função preload ela vai carregar as coisas antes de você iniciar o seu programa. Então, aqui eu vou carregar uma imagem, eu vou carregar uma fonte, eu vou carregar uma música, eu posso carregar qualquer coisa que seja importante que esteja carregado antes de eu iniciar meu programa. Então, eu vou carregar, no caso, a fonte. Aí, a fonte eu vou armazenar naquela variável que está ali em cima, fonte, o resultado da função loadFont, que é uma função do P5JS que já se encarrega em carregar essa fonte. E ela está carregando aqui o nome da fonte. Mas da onde que está vindo esse arquivo OTF? Está vindo aqui, ó, dessa minha abinha aqui do lado, chamado arquivos. Aqui eu subi um monte de coisa que a gente vai utilizar nessa aula, inclusive a fonte. Tá? Então, se eu venho aqui nos 3 pontinhos, na aba arquivos, é onde eu coloco todos os arquivos que eu vou utilizar dentro do meu código. Mas, como eu falei também, se vocês quiserem pegar uma fonte de um site e colocar aqui a URL inteira desse site, vocês vão conseguir usar também. Desde que seja permitido. Importante é que vocês têm que salvar o sketch antes de conseguir fazer algum upload de arquivos ou qualquer coisa. Então, quando vocês forem fazer um sketch, salva ele primeiro e aí logo em seguida já vai estar habilitado de vocês fazerem o upload desses arquivos lá dentro do OpenProcess. Isso aí. Então, beleza. Tenho lá, peguei o nome do meu arquivo que eu já tinha subido, no sketch que eu já tinha salvo, e guardei aqui. Agora, na minha função setup, eu tenho mais um cara novo aqui, que é o TextFont. Eu vou dizer o que para o programa? Quero desenhar uma fonte usando a fonte que eu carreguei. Se eu não tivesse feito isso, ele ia desenhar a fonte com uma outra letra padrão. Tá? Muito provavelmente o Arial. Soluço, gente, olha. Então, beleza. Então, eu vou desenhar a minha fonte usando a fonte que eu carreguei. E agora, na função de desenho, eu tenho um cara diferente aqui. Eu tenho o text size, que vai definir o tamanho da fonte que eu vou carregar, o corpo da fonte que eu vou desenhar é o corpo 100. E eu vou desenhar a fonte usando essa função aqui, ó, text letra, que é a variável que eu tenho aqui em cima, que está guardando a letra A. Ou seja, eu vou desenhar a letra A na posição XY, que é justamente a posição usando um espaçamento do grid que a gente aprendeu no slide anterior. Esse espaçamento aqui, ó, vai estar variando de 85 em 85 e de 100 em 100, que é justamente o espaçamento perfeito que essa fonte tem nesse corpo. Tá? É uma calibragem que eu já tinha encontrado. Ó. A letra A está sendo desenhada aqui, ó, no grid. E olha a sacada que a gente fez aqui. Ó. Se eu digitar B, agora ele vai desenhar a letra B. Se eu digitar C, ele vai digitar o caractere da letra C. E aí a gente começa a formar um padrão aqui bem interessante já. Como é que ele sabe que eu digitei a letra C? Porque depois da função draw eu coloquei uma outra função chamada keyPressed, que ela é executada toda vez que eu apertar uma tecla. Então, apertei uma tecla do meu computador, guardo o valor dessa tecla na variável letra. Se eu apertei a tecla C, vou guardar a letra C na minha variável e agora ele vai passar a desenhar a letra C. Vamos só brincar um pouco mais aqui. Ó. Letra F, A, Z. Posso ficar aqui digitando um monte de letra para poder ver. É isso. Nós vamos para a última parte. Bom, aqui a gente chega finalmente no nosso objetivo, nosso último slide. Cara, que aqui nós... Sim. Licença, interromper um pouquinho. Se eu quiser pôr uma frase, eu ponho entre aspas também, e eu ia perguntar também se dá para deixar a letra randomizada, deixar ela aleatória. Pô, maneiríssimo as suas ideias. Eu posso botar na frase, vou escrever aqui... Ai, caramba. Pô, aqui não mostra o seu nome. Como é que é o seu nome? Adeniran. Adeniran. Assim? Com N. Com N. No final. Adeniran. Vamos ver como é que é o padrão Adeniran aqui.
Isso aqui é adenirando na fonte. Tá vendo? Estou desenhando tudo de uma vez. Sensacional. Bom, mas eu vou voltar então aqui à fonte, a letra, para desenhar de forma aleatória, né? Tem várias maneiras de fazer isso. Talvez eu precise explicar o conceito de array, que é uma das maneiras de fazer isso, que eu vou explicar já no próximo slide. Então, lá no próximo slide, me lembra de fazer isso que você está pedindo, tá? Depois que eu explicar o conceito de array. Então, beleza. Vamos aqui para a nossa ferramenta de VJ. Porque, na verdade, a gente está criando uma ferramenta de gerar padrões que a gente está fazendo VJ. Tipo, está apertando teclas, estou mexendo o mouse, ou seja, quase como se fosse um quadro que estivesse pintando uma performance de criar esse padrão, né? Então, depende também da nossa proeza de operação dessa ferramenta que a gente está criando. Não basta só a ferramenta estar bem feita. Depende da forma como a gente vai manusear ela também. Porque ela está totalmente permitindo uma liberdade criativa aqui que cada pessoa vai fazer um uso diferente dela, né? Então, vamos lá. Ó. Eu tenho aqui a fonte, que é a variável que a gente já viu. Tenho aqui umas variáveis novas, aboiais, folhas e plantas. O aboiar, eu tenho certeza que o André vai explicar melhor do que eu. Explica aí, André, por favor. Ele é um artista de Gana, um fotógrafo. Ele ganhou um principal prêmio de fotografia em 2019 por uma fotografia, e as fotografias dele são incríveis, então a gente usou alguns trechos de fotografia dele para poder montar essas estamparias, essas colagens que a gente vai testar agora. Obrigado. Bom, então a variável aboiais vai guardar as fotografias do aboiar. Como ela vai guardar mais de uma informação, eu já botei no plural aqui. Mesma coisa, folhas, vai guardar várias folhas. Plantas, vai guardar várias plantas. Na minha função preload, além de eu carregar a fonte, eu vou carregar agora as imagens. Vou carregar as fotografias do aboiar. Só que antes de eu carregar a imagem, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona isso daqui. Ó. Por exemplo, eu tenho mais de uma fotografia dele. Eu tenho 2 fotografias que eu quero usar. Como é que eu guardo mais de uma informação na mesma variável? Eu preciso de uma variável que é uma array, ou seja, ela é uma lista. É uma lista de coisas. Eu posso ter infinitos números de coisas nessa lista. Nesse caso, eu só vou ter 2, porque eu só preciso guardar 2 fotos. E aí, quando eu precisar usar a primeira foto, eu vou pegar, me dá o primeiro item dessa lista, eu vou usar a primeira foto. Me dá o segundo item dessa lista, eu vou usar a segunda foto. Então, como é que eu declaro uma variável que é uma lista? Eu declaro com esse colchete. Eu falei, olha, essa variável agora ela vai ser uma lista vazia. E aí, depois que eu declarei essa variável, eu posso executar um método nela, push, que eu vou inserir uma informação nela dentro dessa lista. Eu vou inserir no final dela uma imagem que eu vou carregar. Então, eu vou executar aqui a função loadImage do PSimplTest, que ele carrega uma imagem. Vou passar o nome da imagem, que também está aqui na minha listinha de arquivinhos que eu subi, aboiar1.png. Eu já tinha enviado essa imagem para lá. Então, eu vou carregar uma imagem, que é aboiar1.png, e vou guardar o resultado dessa imagem que eu carreguei dentro do final da lista. Pronto, a minha lista agora tem um item. Depois que ele executar essa função, ele vai executar a próxima. E ele vai inserir o segundo item nessa lista. Esse conceito de lista vai ser bastante utilizado nessa parte do projeto. Por quê? Eu vou ter 3 folhas, eu vou ter 9 plantas. Ou seja, é muito interessante quando eu quero trabalhar um conceito de uma informação que pode variar. A quantidade dessas informações pode variar. Então, para gerar padrões aleatórios, é muito interessante eu ter lista de coisas. Por exemplo, lista de alunos inscritos numa aula. Eu vou criar uma array que vai guardar todos os alunos que se inscreveram naquela aula. Então, a array ela é muito interessante para guardar valores e quantidades dinâmicas de valores. Tá? Então, beleza. Tem aqui dentro dessas arrays... Dúvida do que é o push. Se o push é um append. O push é uma função de uma array. E o propósito dessa função é inserir no final da lista uma informação. Então, por exemplo, se eu venho aqui, essa array plantas, push, um texto. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha lista ela vai ter 9 imagens e o 10º item dessa array vai ser um texto. É muito recomendado que uma array tenha só um tipo de informação. Se eu tenho uma array só de imagens, ideal que tudo seja imagem.
Se eu começar a misturar tipo de coisa diferente, isso gera uma certa confusão na leitura do código. Então, não é ideal fazer isso que eu fiz aqui, botar um texto junto com uma imagem. Tá? Então, o método push insere um valor no final da sua lista. Então, assim, lendo essa linha aí, ó, a gente tem essa lista plantas, nessa coleção de plantas, e esse push ele vai pegar uma imagem que foi carregada nesse load image, e essa imagem é uma imagem que está lá guardada naquele espaço que o Vamos mostrou, onde a gente faz o upload de coisas que a gente vai usar no nosso projeto, né? Exatamente. Então tá, então eu carreguei todo mundo que eu vou usar. Carreguei a fonte, carreguei as imagens, agora eu vou configurar meu programa. Aqui tem uma função nova que é NoStroke. O que é NoStroke? Eu vou desenhar as formas que eu quero sem contorno. Na minha função Draw, está super simples, eu vou desenhar meu grid, que é o meu caractere. E aonde que está sofisticado aqui? Quando eu aperto uma tecla. Quando eu aperto a tecla, a gente vai ver um outro conceito interessante, que é, e super importante, que é das condicionais. Se tal coisa for verdadeiro, faça isso. Se tal coisa não for verdadeiro, faça outra coisa. Então, essa lógica de se tal coisa for verdadeira e se não, faça isso, é o que a gente chama de uma lógica booleana, que ela é determinada por esse conceito de condicionais. Então, ó, vou escrever aqui uma condição. Ó. Se a data de hoje for igual a 4 de março de 2021, vou escrever aqui no console, hoje. Se não, eu posso dizer que é amanhã? Não posso dizer que é amanhã, porque pode ser antes, pode ser uma data que não é hoje. Então, a única coisa que eu posso afirmar é que não é hoje. Mas eu posso pegar aqui, por exemplo, idade é igual a 18 anos. Posso chamar isso aqui de... posso falar que você é um adulto, um jovem adulto. E o que eu posso falar aqui? Que você é maior de idade? Não posso falar que você é maior de idade, porque eu posso ter menos de 18 anos. Então, não é um jovem adulto. Isso eu posso dizer. Ou, sei lá, depende também de um valor subjetivo. Com 19 anos, você acha que está considerar a pessoa jovem adulto, 20 também. Mas vamos considerar aqui, ó, que além dessa condição de negação aqui, eu quero falar se idade for menor do que 18 anos, agora eu posso dizer que essa pessoa é menor de idade. Então, vamos lá. Aí console log, mãe? Você quer botar no log? Pode testar ele aí? Estão perguntando se pode dar uma testada aí nesse console log para a galera ver. Posso. Eu vou só declarar a variável funcionando. E tem uma outra que é anterior, uma pergunta que é anterior a essa, assim. Qual a diferença de array, lista e dicionário? No caso, array e lista, né, é a mesma coisa. Mas dicionário é uma forma de ver um array ou uma lista, né? Mas você pode falar disso. O dicionário, por exemplo, é um conceito muito usado em outras linguagens de programação, como C++ ou Python, onde você associa um valor a uma propriedade. Por exemplo, um dicionário seria... uma pessoa tem nome... Acho que eu não vou saber explicar bem, assim, porque não estava com isso muito bem formulado na minha cabeça. Um dicionário, você pode criar associações. Então, por exemplo, em vez de eu falar, me dá o primeiro item dessa array, me dá o item André. E aí o André tem a foto do André. Não tem lá o André em si. Então, eu posso guardar no André, a propriedade André, uma outra propriedade. Então, em vez de trabalhar com uma lista numerada, 0, 1, 2, 3, eu posso trabalhar com diferentes identificadores para essas propriedades. Bom, não sei se isso ajuda muito aqui nesse momento, porque esse já é um conceito um pouco mais avançado. Mas a lista e uma array é a mesma coisa, e no JavaScript, outras linguagens, lista também pode ser outra coisa. Mas o conceito de dicionário no JavaScript é muito mais próximo do conceito de objetos. Eu também não vou entrar em detalhe aqui agora, mas, enfim, são conceitos um pouco mais avançados. Mas o próprio conceito de array já é um pouco avançado, mas vamos tirar proveito disso, tá?
Beleza, criei aqui a variável idade. E eu vou dar a idade aqui igual a 22 anos. Vou executar meu programa. Lembrando que a minha idade está dentro da função keepRecid. Só vai ser executado isso aqui quando apertar uma tecla. Vou apertar a letra A. Então, ele escreveu ali no meu console, aqui no cantinho, não é um adulto. Por que quando apertei a letra A, ele diz que não é um adulto? Porque a variável idade é 22. 22 não é igual a 18 anos, não é menor do que 18 anos, e então ela caiu nessa condição aqui, não é um adulto. Só que eu poderia melhorar essa condição. Por quê? Porque se ele não é um jovem adulto, não é menor de idade, eu poderia, na verdade, dizer que, com certeza, ele é maior de idade. Será que eu posso dizer isso? Ó, vamos ver. Apertei a letra A, maior de idade, porque idade é igual a 22. Se eu botar 19 anos, será que ele vai dar maior de idade? Deu maior de idade. Continua sendo verdadeiro aqui essa condição. Se eu botar 18, disse jovem adulto, porque idade igual a 18, cai aqui. Se eu botar 17, menor de idade. Então, a lógica booleana é essa. Você cria perguntas que elas podem ser verdadeiras ou falsas. Dependendo dessas perguntas, você vai fazer uma coisa ou outra, ou outra, ou outra, quanto você precisar. Dentro dessas condições de se não, se não, se não, se não. A gente vai ver isso na prática, tá? Vou apagar isso aqui. E agora a gente vai ver aqui esse monte de código que eu comentei. Lembra que quando eu aperto uma tecla, eu posso saber qual foi a tecla que eu apertei. Aí eu verifico. A tecla que eu apertei foi espaço? Se for espaço, eu vou desenhar uma imagem. Se a tecla que eu apertei não for um espaço, mas se ela for o número 1, eu vou desenhar um círculo. Se for o número 2, eu vou desenhar uma imagem do aboiá. Se for o número 3, eu vou desenhar uma imagem do aboiá. Número 4, eu vou desenhar uma imagem das cabaças. Número 5, das folhas. Número 6, das plantas. Então, eu tenho uma condição para cada tecla que eu apertei. Se nenhuma dessas condições for verdadeira, eu vou guardar a tecla que eu apertei na variável letra. E aí eu vou voltar a desenhar a letra. Vamos ver isso na prática? Ó, espaço, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se não, vamos lá, vou apertar aqui espaço. Deu um erro. Qual foi o erro? Imagem não está definida. Eu tentei usar uma variável, imagem, que ela não está definida. Por que ela não está definida? Eu não tenho nenhuma variável chamada imagem aqui no meu código. Estou tentando usar uma coisa que não existe. Eu vou simplificar, então. Ó. Eu vou simplesmente apagar isso aqui. Então, não tenho mais aquela primeira condição. A minha primeira condição, então, vai ser o número 1. Vamos testar o número 1 até o número 6 e ver o que acontece. Apertei o número 1, desenhei um círculo. Apertei o número 1 de novo, outro círculo de outra cor. A cada vez que eu aperto o número 1, estou desenhando um círculo de uma cor diferente. Apertar o número 2. Agora desenhei um aboiá. Estou apertando o número 2, estou sempre desenhando esse mesmo aboiá. Apertei o número 3. Desenhei outra fotografia do aboiá. Se eu apertar o número 4, eu vou desenhar uma cabaça. Mas a cada vez que eu aperto o número 4, eu estou desenhando uma cabaça diferente, que pode ser uma ou outra. Vamos ver como isso aconteceu. Quando eu apertar o número 5, eu desenho uma folha, que cada hora pode ser uma folha diferente. E quando eu apertar o número 6, eu vou desenhar uma planta. E cada hora vem uma planta diferente. Quando eu aperto o número 7, não cai nenhuma daquelas condições e aí ele muda a letra. Só que a letra 7, ela não está naquela fonte, ela não tem o número 7. Eu posso digitar a letra H e ele volta a desenhar aqui o caractere. Então, está fazendo sentido, né? Aquela lógica que a gente entendeu aqui. Vamos entender rapidamente por que algumas coisas variaram e outras não. Quando eu apertei o número 1, eu desenhei um círculo, cada hora de uma cor diferente. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, que é a função random. Ela traz aleatoriedade para o nosso código. Vamos falar um pouco sobre ela aqui. Random. Aleatório
igual a random. O que eu estou dizendo aqui? Criei uma variável chamada aleatório, o valor dela vai ser o resultado da função random. O que a função random faz? Se eu faço assim com ela, ela vai retornar qualquer valor entre 0 menor do que 1. Pode retornar 0.1, 0.2, 0.25, 0.25.1. Vai ficar variando nas mínimas frações. Eu vou comentar aqui de novo e vou mandar imprimir o resultado do aleatório. Cada vez que eu apertar, vai vir um valor diferente, tá vendo? 0,32.143259. Vou apertar outra coisa. 0,51. Cada vez vai vir um valor diferente. Esse valor ele não segue um padrão que a princípio é reconhecível. Mas eu que sei lá como funcionam as entranhas do computador, eu sei que esse valor tem um padrão ali associado. Se você for malandro, você vê que a aleatoriedade na computação não é exatamente verdadeira, mas a gente aceita como verdadeira por quê? Porque nós não conseguimos perceber esse padrão. Eu posso ficar aqui horas, dias, talvez um ano apertando aqui essas teclas e você vai ter muita dificuldade de decompor como esses valores aleatórios foram alcançados. Então, por isso a gente aceita que isso é aleatório. Os valores estão mudando. Legal. Então, a função random ela vai me retornar um valor aleatório entre 0 e 1. Só que eu posso falar, por exemplo, para ela, eu não quero só entre 0 e 1, eu quero entre 0 e 100. Agora, ele vai me retornar valores aleatórios, ainda fracionados, mas que vão variar entre 0 e 100. Eu posso colocar aqui 10 mil, 100 mil. Agora ele vai me retornar valores aleatórios, que vai de 0 a 100 mil. Ele pode me retornar 0 e pode me retornar 9.999.99999, mas nunca vai me retornar 1.000 de fato. Legal, só que eu não quero um valor 0, eu quero entre 100 e 100 mil. Ou seja, eu posso passar dois valores e vai me retornar entre esses dois valores. Entre 100, ou seja, nunca vai me retornar um valor menor que 100 agora. Maravilha, já mostrei 3 jeitos diferentes de você usar a função random. Vou mostrar a última, que ela tira a partir da array. Vou criar uma array aqui, chamado caracteres. Caracteres é uma array. O primeiro item dessa array vai ser assim, caracteres.push A. Ou seja, eu inseri no final da minha array a letra A. Vou inserir no final da minha array a letra B. Vou inserir no final da minha array a letra C. Vamos só ver aqui, ó, a minha array. A, B, C. Tá lá, eu tenho uma lista A, B, C. Agora, se eu pego essa array e aplico aqui e passo ela dentro da função random, a função random vai me retornar aleatoriamente A, B ou C. Vamos ver? C, A, C, B, A, C, C, B, 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 C, A. Ele pode repetir, mas vai repetir num padrão aqui bem aleatório. Conforme eu aumento a quantidade de letras aqui, menor a chance, menor a probabilidade de eu repetir uma letra. Está repetindo 2 vezes ali. Mas dificilmente vai conseguir repetir 10 vezes a mesma letra. Então é por isso que a gente tem arrays. Porque eu tenho uma array de plantas, que tem N plantas, não sei a quantidade, não preciso saber essa quantidade. E eu vou pegar a minha array de plantas e vou passar aqui na minha função random. E a cada hora eu vou ter uma imagem diferente. Está me retornando aqui uma coisa esquisita, mas isso aqui é o que representa uma imagem no JavaScript. Você não precisa entender isso agora. Mas, ou seja, dentro da minha variável aleatória, eu vou ter uma imagem diferente da planta. Legal? Gente, dá para ficar aqui horas falando de cada conceito desse. Por exemplo, array, então, tem milhares de maneiras de você declarar uma array. Eu vou mostrar só esse jeito, que é fazendo ponto push, porque já são 8h40, então não quero ficar muito tarde com vocês. Então, ok, agora vocês entenderam a função random, que é uma função super importante na arte generativa.
E agora a gente vai tirar a partir dela aqui, ó. Então eu desenho meu círculo. O meu preenchimento da minha cor vai ser aleatório, entre 0 e 255. O verde entre 0 e 255 e o azul entre 0 e 255. Por isso que eu tenho cores diferentes a cada vez. Quando apertar 2, eu vou desenhar uma imagem a boiar, só que eu não quero um valor aleatório. Eu quero sempre que o número 2 seja a primeira foto. Aí eu falo aqui, ó, pego o meu primeiro índice dessa rede. Se eu apertar 3, em vez de pegar o 0, eu pego 1. Então, uma informação importante aqui, ó. Vou dar Ctrl Z para poder mostrar. Caracteres, 0. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o primeiro índice dessa rede, que começa do 0. Então, a primeira informação que está guardada nessa lista é a informação 0. Se eu pegar a informação 1, eu vou pegar a segunda informação, que é a letra B. Se eu pegar 2, eu vou pegar a terceira informação. Então, é sempre o número menos 1, que começa do 0. Então, agora eu vou voltar lá. Vou apagar isso aqui. Eu sei que dentro da minha array Aboiás, eu carreguei aqui 2 imagens. Então, eu posso, com segurança, falar que eu quero usar a primeira imagem e com a tecla 3 eu quero usar a segunda imagem. Quando apertar a tecla 4, eu vou desenhar uma cabaça. Só que aí eu vou desenhar aleatoriamente, usando aquele método de chamar random, passando a array dentro dele. Ou seja, cada vez que vai ser executada, vai desenhar uma imagem da cabaça diferente. A 5 vai desenhar uma folha diferente e a 6 vai desenhar uma planta diferente. Então, agora a gente consegue entender melhor o comportamento do programa. Apertei o número 1, vai desenhar um círculo, que vai variando a cor. Apertei o 2, vai desenhar sempre a primeira foto. 3, a segunda foto. 4, vai desenhar aleatoriamente uma cabaça. 5, vai desenhar aleatoriamente uma folha. E 6, aleatoriamente uma planta. Gente, vocês entenderam todos os conceitos desse programa. A gente espera que, com base nesse entendimento, vocês estejam aptos a alterar esse programa. Quais são as alterações possíveis? A que vocês quiserem. Vocês podem pegar um outro código de outra pessoa, trazer para cá. Ah, eu não quero desenhar círculo, eu quero desenhar retângulos, eu quero desenhar um polígono zoado, eu quero pegar uma outra forma. Eu nem quero desenhar isso aqui que vocês fizeram, eu quero fazer uma coisa completamente diferente, Carlos. E eu quero fazer uma variação do programa de outra pessoa. Olha, eu acho que isso é super interessante, eu gostaria que vocês se distanciassem o máximo possível do que vocês têm aqui. Mas se vocês quiserem ficar utilizando essas variações do que a gente fez aqui, está ótimo também. O mais importante é vocês se sentirem confiantes de alterar esse código. Então, por isso que a gente fez tanta questão de ir nos conceitos mais básicos, para vocês se apropriarem disso, terem autonomia em cima disso. Tá? Alguém está perguntando aqui se pode carregar outras fontes. Pode. Com certeza. Mostra aí onde fica a fonte, onde de repente mostra de novo onde vai fazer o upload dos arquivos. Vou fazer o seguinte, para não estragar esse template aqui, para não encher ele de arquivo que eu não preciso, eu vou salvar uma bifurcação, ou seja, vou salvar uma variação. Vou dar um nome aqui, ó, minha variação. Pode dar o nome que quiser. Salvei. Agora eu não estou editando mais o arquivo que vocês estão usando lá na aula, estou usando uma variação dele que já está desconectado daquele arquivo. Beleza, salvou, a página recarrega. Vou lá no slide 4. Agora eu vou vir aqui e arrastar uma nova fonte. Ó, tomorrow. Vamos baixar essa fonte? Vou fechar essa aba. Eu vou arrastar a minha fonte do meu Explorer aqui para a minha lateral. Se eu arrastar o arquivo, ele já até muda de cor, tá vendo? Ó, soltei, ele vai carregar a fonte. Tá aqui. Agora, eu vou digitar o nome da fonte aqui, vai ser igualzinho, inclusive com B maiúsculo, PTF. Vamos ver. Está lá a fonte dela. A, B, C, D. Então, com isso a gente responde aí a pergunta que é: dá para alterar a fonte? Sim, e é desejável que vocês façam isso. Então, como eu falei, vamos tentar se distanciar. Essa mesma coisa serve para as imagens. O mesmo jeito que ele fez aí com a fonte,
é possível fazer com as imagens. Vocês estão vendo aí, quando chama o carregamento da imagem, nesse load image aí, vocês podem colocar o nome da imagem que vocês fizerem o upload aí nessa aba de arquivos, subam suas imagens para a aba de arquivos, PNG, que aí vai ter uma transparência de preferência, ou a que vocês desejarem, e no load image coloca o nome da imagem e ela vai ser gerada depois. Exatamente. Então, salvem o que vocês fizerem. Não precisa ficar bonito, não precisa estar funcionando. Traz coisas que não funcionam. Ainda mais as coisas que não funcionam são super interessantes da gente conversar na aula aqui. Por quê? Porque a gente vai ver a dificuldade de um amigo e vai aprender alguma coisa com ela. Então, se vocês fizerem alguma alteração... De repente, outra coisinha que você pode fazer, mano, que é interessante, é que o P5, ele tem uma documentação, né? Então, essa elipse, por exemplo, tem várias outras formas, outros shapes, e nessa documentação vocês vão encontrar ali esses shapes. Por exemplo, a elipse tem 4 parâmetros, né? Ali para você desenhar a elipse, que é o tamanho dela. E aí, ó, essa é a documentação da elipse e vai mostrando direitinho quais os parâmetros da elipse, mas também tem outros que vocês podem achar lá. Aqui, ó, tem todas as formas. Aí, ó, tem vários outros. Quadrado, retângulo. E às vezes a documentação era legal de você ficar brincando. Tem uns Como desenhar um quadrado com canto arredondado. Aí ele vai dizer aqui, ó, x, y, largura e altura, arredondado do topo esquerdo, do topo direito, da parte de baixo direito, da parte de baixo esquerda. Mas aí também tem aqui na documentação, ó, exemplos. E aqui é legal para quem está começando, por quê? Porque você não precisa ir na documentação, que às vezes é mais burocrática, e falar aqui, ó, como trabalhar com formas primitivas. Aí é um exemplo só mostrando como trabalhar com formas primitivas, como desenhar um triângulo, um retângulo. E aí você vai começar a ver usos. E aí, ó, sistema de coordenadas. Não entendi muito bem onde que é x, y, como é que isso varia. Tem aqui um exemplo desses conceitos básicos para cada coisa. Então, gente, só para fechar, ó, não esquece de salvar o exemplo de vocês. Se vocês forem usar a versão aqui do tutorial que a gente usou, salve como bifurcação. E aí, depois de vocês terem trabalhado no documento de vocês, salve esse link da aula para vocês depois virem aqui e enviarem os sketches de vocês. Tá? Então, o ideal é que vocês vão fazendo isso até segunda-feira que vem, já vai enviando para cá, porque a gente já pode dar uma olhada, de repente eu posso entrar nos comentários dele e falar, aí, ó, tô vendo que você está com erro, pô, tenta experimentar isso. Ou você mandar para a gente de alguma forma, sei lá, no Instagram, fala com a gente de alguma forma, que a gente tenta dar alguma ajuda também para vocês. Pelo canal do Multiverso lá, a gente vai conseguir se conectar de alguma forma. Falei, André. Não, ótimo, vamos encher esse lab aí com nossos sketches, vamos fazendo testes, que é assim que se aprende também, botando na mão na massa, modificando o código, testando coisas, entrem ali na documentação do P5 também, aí substitui umas formas, vê como elas se comportam. Na próxima aula a gente vai vir com experimentos, então vamos vir com mais possibilidades, então quanto mais vocês irem experimentando nesse meio tempo também, vocês vão ter a possibilidade de trazer dúvidas também. E vão adicionando os sketches de vocês aí, que é uma forma também de ficar registrado aí no Open Processing, que também é um sketchbook aí das coisas que vocês forem fazendo. E eu queria dar uma sugestão, mano, de você incluir uma última condicional lá também no código, para eles darem uma sacada. De repente, você colocar aí um save canvas aí, uma última condicional, que aí a galera pode também fazer o download de, por exemplo, eles chegaram numa imagem legal no canvas dela ali, às vezes quer fazer o download, aí a gente pode fazer de repente, com um keypressed no S. Vamos ver se funciona. Número de cabeça. Vamos na documentação para ver como é que salva? Não, Save Canvas. É Save Canvas. Save Canvas. Ó, Save Canvas, Save Frames.
Save Canvas. Eu não tenho obrigação de saber tudo, não, de cabeça. A gente pode Não, e acessar. ninguém, por isso que serve a documentação. Gente, ó, apertei letra S, ó, salvou uma imagem aqui chamada Minha Arte. Tá lá Minha Arte, salva. Ó, aqui, ó. Arquivo PNG. Tá? Fizeram uma pergunta no chat ali bem interessante sobre o Processing. Eu abri aqui o Processing para vocês verem a carinha do Processing. Aqui do ladinho ele tem os modos. O modo padrão do Processing é o modo Java, né? Quando você abre o Processing a primeira vez, ele vai abrir no modo Java. Só que ele tem o modo Python, ele tem outros modos. Você pode clicar em adicionar modos e pode, inclusive, adicionar o modo P5JS. Vai demorar um pouquinho para adicionar aqui, mas é porque a pergunta foi por que eu não consigo rodar o código da aula no Processing? Porque a aula a gente está dando em P5JS, que é JavaScript, e o Processing que você está rodando provavelmente deve estar em Java. Então, você tem que instalar aqui o modo correspondente e deixar ele habilitado aqui. Tá? O Python é a linguagem que mais se populariza atualmente. Tá? Isso, disparadamente, é uma linguagem que está demandando mais oportunidades de mercado de trabalho. Então, assim, se você está almejando a se tornar um programador e querer trabalhar mais com isso e ter mais oportunidades no mercado de emprego, o Python vai te dar mais abertura. Mas o Java não está tendo uma boa resposta, o pessoal não está gostando mais de trabalhar com Java, mas JavaScript é a linguagem padrão da web. Então, se você aprender a programar em P5JS, você naturalmente vai estar aprendendo a programar em JavaScript e provavelmente você vai estar mais habilitado a trabalhar com o mercado de web. O mercado de Python vai para outras disciplinas também. Perguntaram aí se o OpenProse trabalha só com P5JS. Não, né? Dá para, inclusive, trabalhar com Proce. Eu acho que com Python também, né? Tem o modo HTML no direto, HTML. tem o modo do Processing direto, e estamos tentando lá falar com o Berim para adicionar um outro modo, que é o modo Python. Agora, será que Py5JS? Eu queria mostrar aqui o projeto do Berim. Acho que é PyP5JS. PyP5JS. Vou pegar aqui o exemplo do Alexandre Vilares, que é a implementação do projeto do Berim, que você escreve Python. Então, você vai ver que o jeito de escrever aqui já é diferente. Nem sei se é assim com parênteses. Agora não estou lembrando. Size, sem. Acho que em def. Def antes de ser tudo. Def. Essa como tá tudo branco mesmo, deve ter criado e... Sim. Aí background 0. Tá lá, no quadradinho. Então, assim, tem várias maneiras de usar essa ideia de setup, size, background, porque todo mundo é filho do Processing. Essa galera imita o Processing. A gente falou sobre isso na aula passada, né? Então, assim, tem várias linguagens diferentes que estão imitando o Processing. Por que é tão legal isso? Porque o Processing resolveu coisas difíceis para a gente, como a gente falou. Quer desenhar um círculo, não tem que saber desenhar um círculo nas entranhas de um círculo. É só falar aqui, círculo. Então é isso, gente. Dá para a gente filosofar bastante, a gente vai ter bastante tempo nas próximas aulas. Está chegando no finalzinho dessa. Tem mais alguma pergunta, assim, que tem que responder agora? Experimentem, testem o código. Eu posso perguntar uma coisa? Fala, Lilian. Oi, tudo bem? Cara, eu fiquei com uma dúvida que foi o seguinte. Foi incrível tudo aí, mas como que eu faço? Eu tipo, faço uma bifurcação dentro e aí é que eu vou trabalhar nela? É isso que eu não entendi. Quando você salvar a bifurcação, ela passa a ser sua, é o seu desenho. E agora você já pode ficar salvando direto nela. Você não precisa ficar salvando bifurcação em cima de bifurcação. Salvou uma, tá. pode começar a salvar. Fé. A identidade visual do multiverso é toda feita em P5JS. Tudo isso que vocês estão vendo, essa doideira toda aqui é código generativo fazendo. Vou ligar aqui o modo retrato. Não dá para fazer muita coisa, gente. Estamos só começando essa jornada aí. Espero que vocês estejam se sentindo confiantes para começar a fazer os experimentos de vocês. Na aula que vem, tragam coisas para a gente poder discutir e aprender junto. Tá bom? Mostra mais uma vez como é que adiciona o sketch lá, mano, no Open Processing. Depois que você salvou a bifurcação. Salva uma bifurcação.
e depois eu posso ficar salvando. Eu não entendi essa pergunta direito. Como é que adiciona o sketch lá na nossa aula do Ah, tá. Você acessa o endereço da aula. Aí você vem nesse botãozinho aqui, ó, adicionar sketch. E aí você seleciona o sketch que você quer. Ó. Por exemplo, eu salvei uma bifurcação chamada minha variação, lembra? Está aqui já. Clico nela, entrou lá, minha variação. Boa. Então, eu vou apagar para não poluir lá. Mas eu gostaria de ver isso aqui cheio, tá, gente? Por favor, mandem, não tenham vergonha. Não tem certo e errado, é para a gente brincar junto. Definitivamente não. Só fazer Beijo esse programa grande, para pessoal. vocês e enviar. Valeu mesmo, pessoal. Até a próxima aula. Boa noite, galera. Muito obrigado, hein? Bom demais.